Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Você que está chegando aqui pela primeira vez, que se sinta acolhido e que retorne sempre que desejar. Aqueles que escolheram mais uma vez estar aqui, acompanhando as palestras e reuniões públicas remotas, que possamos juntos continuar na caminhada de aprendizado do Evangelho que o nosso Mestre nos deixou. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem falará para a gente, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, será o Marcos Almeida, também colaborador da casa. O tema de hoje será o Consolador Prometido. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 41. Na senda escabrosa. Há um destaque de Paulo em uma carta aos Hebreus que diz: Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda a tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, respirar profundamente e lembrar do nosso amado Mestre Jesus, nos ligar aos benfeitores espirituais desta casa querida, de imensas bênçãos, de imenso amor, que possamos, com todos esses espíritos de luz que pensamos agora, que imaginamos, nos ligar a eles, para podermos receber suas fontes de energia, seus bálsamos de amor e de paz. Que esses bálsamos possam encher a nossa casa
de paz, de amor e de esperança, fortalecendo a nossa fé a cada dia de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Temos o amparo do nosso Mestre amado no nosso dia a dia. E que esse amparo, essa luz, abençoe o nosso irmão que fará a nossa fala de hoje, o Marcos Almeida. Que estejamos juntos e aproveitemos essas sementes que serão lançadas. Que assim seja, graças a Deus. E agora, passo a palavra para o Marcos Almeida. Bem-vindos ao Centro Espírita Irmã Rosa. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 6, Consolador Prometido. E vamos começar com as passagens trazidas no próprio capítulo 6, que são de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e o versículo 26. Diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa passagem é muito interessante, que nos dá duas mensagens magnânimas, que é sobre os mandamentos, né? Ressalta novamente aqui a questão dos mandamentos deixados pelo Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e ainda complementa dizendo que o Consolador virá trazendo com informações para ensinar sobre todas as coisas e recordar o que já havia dito. E isso é bastante importante para a compreensão da doutrina dos Espíritos, não como uma nova religião, mas como a revivência do cristianismo primitivo, original, vamos dizer assim, trazido por Jesus. Então, essas duas passagens nos apresentam de uma forma bem clara isso, né? E no livro Espírito da Verdade, de Chico Convaldo Vieira, Emmanuel é claro nesse trecho do livro, que é fabuloso, né? Quanto à proposta de uma imagem simbólica proposta pelos encarnados ali, que perguntavam a Emmanuel, sobre o aspecto religioso que remonta ao significado de religare, que é a origem da palavra religião, que nos revela ser o Espiritismo não uma nova religião, mas a restauração do Evangelho, né? Ele fala assim: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais? E a resposta é nesse sentido. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica do triângulo. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. E nesse aspecto religioso repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, essa colocação, né, do aspecto religioso da doutrina dos espíritos, que a vincula, que a liga ao céu, é muito interessante, porque é uma conotação não de substituição de outras religiões, nem, é de uma forma, de uma visão que foi colocada a Emmanuel, né? Ele coloca, as outras vinculam a Terra, explicam tudo que ocorre na Terra. Mas o que explica a parte ligada à espiritualidade, ao céu, a Deus, né, é o aspecto religioso, né, da doutrina dos espíritos.
E eles continuam, eles falam, além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria. E as novas realidades do plano imortalista transcendem aos quadros do conhecimento contemporâneo, conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, escapando, pois, às nossas possibilidades de exposição, em face da ausência de comparações análogas, único meio de impressão na tábua de valores restritos da mente humana. Ele nos revela dessa forma que ainda hoje os espíritos têm dificuldade para apresentar a realidade da verdade espiritual, pela a limitação da mente humana. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no item 4 do capítulo 6 dessa forma: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Essa colocação de Allan Kardec nos traz muita informação dinâmica, né? Ainda pouco compreendida e equivocadamente utilizada no intuito de querer apresentar a doutrina dos espíritos como algo concluso. E aqueles que a estudam seriamente sabem o número de vezes que tal tipo de explanação ocorre em resposta aos questionamentos de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Tipo, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender. Simples questão de palavras, mas com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. Ou seja, muitas das questões, das perguntas feitas na codificação da doutrina espírita, elas não são completadas pelos espíritos pela impossibilidade de explicar o que ocorre no plano espiritual, de trazer para a nossa linguagem e mesmo para nosso intelecto, em termos de compreensão, como as coisas ocorrem, como elas são feitas. Né? Então, isso é muito importante, porque dá um caráter dinâmico à doutrina dos espíritos à medida em que o Consolador, que permanece conosco, ele continua nos dando informações e, à medida que evoluímos, vai aumentando a carga dessas informações, mesmo a complexidade dessas explicações. No livro Espírito de Verdade, não, o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, nos traz também coisas muito interessantes, né? Bota assim: Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E essa é uma colocação muito forte, porque novamente enfatiza as lições de Jesus, né, trazidas pelo cristianismo, pelos seus discípulos, pelos evangelhos que narram os ensinamentos de Jesus. Ou seja, novamente trazendo, revivendo o evangelho de Jesus. E a questão 628 do Livro dos Espíritos é muito esclarecedora nesse sentido, porque a verdade, ele pergunta, né, por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E os Espíritos respondem: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Mais uma vez, o caráter dinâmico da doutrina dos Espíritos, dinâmico do Consolador prometido que vai ficar conosco, nos esclarecendo à medida que nós vamos evoluindo. E, novamente, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6,
o Espírito de verdade volta a nos dar outra instrução. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores eles virão enxugar as lágrimas. Essa é uma passagem muito esclarecedora também, que nos apresenta de uma forma distinta de vencermos a impiedade. Em vez de nos livrarmos de uma prova que muitos desejam nas orações, em vez de exercitar a resignação, a paciência, a renúncia, né? Muitas vezes se pede que as coisas saiam, os problemas sumam. Não, não é isso, né? O Espírito de verdade nos mostra justamente que ele vem consolar aqueles que choram, aqueles que estão passando pelas provas. É um incentivo, um estímulo para nós exercitarmos a resignação, a paciência e a renúncia. Não é para desaparecerem as tribulações, né? E o Espírito de verdade continua: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Eu vos mostro o sublime objetivo da aprovação humana. Eis o Consolador. A verdadeira finalidade da doutrina dos Espíritos, em termos de consolação, é mostrar o objetivo da aprovação humana. Por que nós estamos aqui? O que é o sofrimento? O que é a dor? E há duas questões no livro O Consolador, cujas respostas podemos tomar como uma síntese da doutrina dos Espíritos, no sentido de o Consolador prometido, né? A primeira é a questão 253, que novamente nos traz o verdadeiro objetivo da reencarnação. E a pergunta que ele faz é assim: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? E a resposta de Emmanuel é: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, essa questão 253 novamente nos mostra o porquê reencarnamos e a necessidade do esforço próprio. Ninguém vai fazer as transformações por nós. Apenas nós mesmos somos capazes de fazer essa alteração. E a questão 254 é uma verdadeira receita de conduta para a paz do espírito, né? Ele pergunta: o que é a paciência e como adquiri-la? E a resposta é: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal, que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torna indispensável, né? Emmanuel bota de uma forma muito franca, né, a presença do amor, que na verdade se exterioriza pela paciência, né? É o exercício do amor dentro de nós mesmos que acaba exalando na forma da paciência do ser humano, né? E que demonstra aos outros, né, que estão ao nosso redor, a questão do exercício da paciência, da tolerância, que é uma expressão da fraternidade.
E a resposta 254 continua. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Olha só. Para que edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade, não é dos outros, a nossa vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas das nossas reencarnações, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Olha que coisa magnífica. As questões, o mal não está fora, está dentro de nós. E é lá que nós temos que trabalhar, dentro de nós. Eis a nossa missão, educar a nossa vontade. Educar a nossa vontade. E ele continua a nos esclarecer. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. É preciso que nós tomemos as rédeas da nossa vida, lá dentro da liberdade do nosso mundo interior, em que só nós mandamos. Por mais do que o ser humano sofra interferência do contexto social que vive, da sua cultura, nós não podemos esquecer que há a semente de Deus dentro de nós, na nossa consciência, que nos mostra as nossas imperfeições, as nossas más tendências, que nos indica que há algo errado no caminho que adotamos, no que falamos, no que estamos fazendo. Então é essa disciplina sobre a nossa vontade, sobre o nosso mundo interior, que é importantíssimo que nós comecemos na educação da vontade. É pela disciplina, colocando uma disciplina nos nossos impulsos, na nossa liberdade, no que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer. E na questão 255, em que a codificação fala sobre caridade espiritual, há uma questão muito interessante que retoma o caráter dinâmico do Consolador Prometido, que é uma forma muito objetiva de apresentar a missão do Consolador, né? Ele fala assim: urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é a iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. E eu gosto de destacar isso porque esclarecidos no Evangelho. E eu tenho conversado com algumas pessoas em que elas pegam a codificação, mas nunca pegaram o Evangelho completo. Nunca leram o Evangelho de Mateus, de João, de Marcos. Então é necessário que a gente estude a doutrina, mas que estude o Evangelho também, para podermos compreender o que o Evangelho está nos trazendo e o que a doutrina, a codificação nos traz, inclusive pelas complementações dos Espíritos, que os Espíritos vêm nos trazendo. Nós temos uma obra maravilhosa
de Joana de Ângeles, do próprio Emmanuel, da Manuel Filomeno de Miranda, da série de André Luiz, em que são complementações da codificação para nos explicar os pormenores de determinadas situações e nos auxiliar na compreensão da vida, das leis que regem o universo e de como Deus atua dentro de nós e no mundo à nossa volta. Então é muito interessante a gente voltar sempre e comentar sobre. Algumas pessoas, inclusive, contestam a colocação do espiritismo, de falar espiritismo cristão. Não. Naturalmente ele é cristão, mas não há nenhum crime em se comentar que o espiritismo é evangélico, porque o próprio Emmanuel, por exemplo, na questão 352 do próprio livro O Consolador, psicografado pelo Chico, na questão 352, ele fala assim: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E a resposta é muito interessante. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, estabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Olha só que magnífico! E ele fala sobre o restabelecimento da verdade. Ocorreram desvios a interpretações equivocadas, mas a verdade ela vai sendo restabelecida. Algumas ações, até alguns cultos em determinadas religiões mostram como a verdade vai se revelando e como coisas que antigamente a gente só via no espiritismo, na doutrina dos espíritas, né? E hoje em dia a gente vê algumas colocações muito similares nas igrejas evangélicas, na igreja católica, em outros cultos, o que é muito interessante, que mostra essa universalidade do ensino cristão, né? Sobre o amor de Deus sobre as suas criaturas, né? E há no livro Libertação pelo Amor, do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, da Joana de Ângeles, que é o capítulo 28, que fala sobre o martírio do medo. E ele bota que a vida moderna, com todas as suas complexidades, pode também ser considerada como a portadora do martírio do medo. E aí é muito importante essa colocação nesse contexto que nós vivemos. Por quê? Esse martírio do medo acaba nos dominando, né? E aí tem esse medo de amar. O medo, no entanto, é um fenômeno normal na vida. Quando se está diante do desconhecido ou na expectativa de algum resultado como fruto da insegurança nossa emocional. Mas a Joana coloca de uma forma muito bonita que o ser humano, embora aquinhoado pelos valiosos contributos da ciência e da tecnologia, conquistando cada vez mais espaço, penetrando mais fundo no milagre das micropartículas, ao invés de apresentar um coeficiente superior de harmonia e de felicidade, padece conjunturas impalpáveis no mundo íntimo, que se expressam ou se escamoteiam em formas de medo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dessa ditadura do medo, desse martírio do medo que nós vivemos atualmente, né? Porque isso limita muito as nossas realizações. E Joana coloca dessa forma, em uma análise profunda, as raízes desse medo desprezível encontram-se na conceituação da morte
como aniquilamento da vida, ou nas conotações teológicas a respeito do sono que perdura até o momento do juízo final, quando haveria a seleção definitiva dos espíritos. E ela complementa: decorre disso o pavor da morte, que se amplia em outras formas de receio, dominando multidões atemorizadas e infelizes. E ela fala ainda: o medo está mais na mente do que na realidade. Quanto mais é cultivado, mais terrível afigura-se, ameaçando a delicada estrutura emocional do indivíduo, que passa a sofrer distúrbios de funcionamento. Eis a questão primordial do Consolador, que é o próprio elemento de confortar, de animar o ser humano. É livrando ele do medo, é esclarecendo-o sobre a vida, sobre a eternidade do Espírito. Então, essa questão que a Joana de Ângeles nos traz, pelas mãos do Divaldo, é muito importante, porque à medida que se cultiva o medo, esse medo aumenta dentro de nós, abalando a nossa estrutura emocional e criando vários distúrbios que são completamente desnecessários à nossa evolução. E a Joana ainda continua: por fim, se a situação apresentar-se perversa e sem saída libertadora, considera com alegria qual o mal que te pode acontecer, se somente ele atingirá o corpo frágil, ensejando que o espírito imortal avance totalmente livre na direção da grande luz. E não temas nunca, que é a questão grandiosa, né, da revelação dos espíritos, do Consolador prometido, que é a vitória sobre a morte. A morte não existe. Então não temos o que temer. Não é questão que eu vou desperdiçar a vida. Não, eu tenho que aproveitá-la para o meu crescimento. Mas eu não devo temer a morte. Até mesmo uma conversa, até um poema escrito que fala que nós vivemos a morte todos os dias, né? Todas as noites. Quando nós dormimos, nós não sabemos se estamos vivos ou mortos. Então, todas as noites, nós experimentamos a morte, porque nos libertamos do corpo em espírito, dependendo da elevação de cada um, da vibração de cada um, vamos a determinados ambientes, continuamos vivendo espiritualmente, retornando ao nosso corpo. Ou seja, vivemos a morte todos os dias. E ela coloca dessa forma: mas se o corpo for embora, se perdemos o corpo, o espírito sobrevive. Essa mensagem é a principal que nos livra de determinada forma de qualquer receio, de qualquer medo que possamos ter sobre um julgamento final, a seleção. Não, todos somos iguais em termos de oportunidades. Nós não somos iguais em termos de elevação, porque cada um faz as suas escolhas, segue o seu caminho, mas todos nós temos oportunidades para crescermos. E muitas vezes, o que é muito delicado, que a gente deve prestar muita atenção, muitas vezes as pessoas se consideram mais esclarecidas, mais evoluídas, quando na verdade isso não existe. Existem pessoas muito humildes ao nosso lado, que estão numa roupagem, numa experiência, mas que quando se desdobram no plano espiritual e nos encontramos, são seres altamente mais superiores, bem superiores a nós. Ou seja, não é a nossa roupagem e as nossas percepções atuais que nos revelam onde estamos.
E nem importa, de certa forma, isso. Importa que estejamos querendo crescer, evoluir, amar. E aí vem a questão mais bonita, né? Que sempre temos que falar isso, no capítulo 30 do livro Libertação pelo Amor, do Divaldo pela Joana, né? O capítulo 30 fala de Jesus, o libertador, ele coloca uma questão muito bonita e muito importante para a nossa compreensão. Fala o amor, que é a solução para todos os problemas humanos e os conflitos que se abatem sobre a Terra, ainda não é reconhecido como o único recurso capaz de gerar felicidade nos corações. Mesmo as pessoas de fé, mesmo as pessoas estudiosas das questões religiosas, das questões espirituais, da doutrina dos espíritos, muitas vezes ainda colocam o amor como uma coisa colateral. Porque se precisa compreender, ver como não. E muitas vezes pouco se fala sobre o amor, sobre a amplitude desse amor, sobre a grandiosidade e a necessidade de se compreender e de se viver esse amor. Então isso é muito importante. E aí nós voltamos ao Espírito de Verdade, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 6. Ele fala que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. E continua: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Portanto, a doutrina dos Espíritos na feição do Consolador prometido por Jesus, que nos dá a oportunidade da libertação, nos descortina a verdade, nos dá a luz que pode nos conduzir à própria libertação. E aí é muito importante que a gente lembre, né, que Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer que ele se transforme, que ele se converta, que ele melhore, que ele cresça, que ele desperte. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso é mais importante ainda. Nós temos que estudar, temos que nos dedicar, temos que aprender a sentir e temos que ouvir com corações cheios de amor. Relembrando a máxima do Espiritismo, trazida na codificação de Allan Kardec, que fala sobre a fora da caridade não há salvação. Nós podemos também interpretar a tradução como fora do amor não há salvação. E uma paráfrase feita por Bezerra de Menezes, que fala: fora do Cristo não há solução. Então, que nós possamos desenvolver a luz que a doutrina dos Espíritos, que o Consolador prometido nos traz, para o nosso crescimento, para a compreensão das leis de Deus e principalmente do amor. A Maria Alice vai fazer a prece final e fiquem todos com a paz de Jesus. Grande abraço a todos. Amigos, em oração, vamos louvar a Deus e a espiritualidade amiga aqui presente. Pedimos permissão para encerrar este encontro, agradecendo a todos que contribuem para a realização destas reuniões, as equipes espirituais,
equipes dos nossos irmãos encarnados, empenhados em nos trazer momentos tão prazerosos e edificantes. Rogamos aos amigos espirituais que permaneçam conosco, levando aos nossos lares a paz que encontramos neste momento. Que o sublime amor de Jesus penetre em nossos corações, lançando a luz divina que iluminará as trevas no nosso ser. Que a tristeza, a dor, a mágoa, a angústia dê lugar à alegria, à paz, ao perdão. Que possamos sentir a presença de Deus, nosso Pai maior, ao nosso lado, percebendo e tendo a certeza que não nos abandona, que permanece presente em tudo e em todos que nos rodeiam. Na lua que ilumina a noite, no canto dos pássaros, no silêncio da tarde, no sol que nos aquece, no perfume das flores, na mão que estende em nossa direção e na voz que nos acalenta. Envolvidos nessa atmosfera de paz em que podemos sentir a presença amiga de espíritos do alto, pedimos mais uma vez pela fluidificação das águas, que sejam depositadas energias benfazejas que irão revigorar nossa força física e nossa fé. Fiquemos em paz, irmãos, que assim seja. Graças a Deus.